Movimentos de massa. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Movimentos de massa são definidos, como qualquer deslocamento de rochas ou sedimentos, que são partículas, de rochas, em superfícies inclinadas, estando relacionadas principalmente com a gravidade. Então, para haver movimento de massa, tem que ter inclinação, tem que ter algo que impulsiona a ação da gravidade. Então, aqui vocês estão vendo um movimento de massa, o resultado de um movimento de massa, de um grande volume de material que desceu, encosta abaixo, ou talude abaixo, em direção a essa estrada, é um viaduto aqui. Então, isso é movimento de massa. Como eu disse na primeira aula, não sei se vocês se lembram, o movimento de massa, a água faz um papel de saturadora, um agente que satura o terreno e também aumenta o seu peso, facilitando com que a gravidade pegue o volume desse material e desça com ele, impulsione ele sentido encosta abaixo, Então, quais são os condicionantes dos movimentos de massa? Aqui um super movimento de massa de solo em contato com rocha. O contato rocha-solo foi exatamente a superfície de ruptura, tá? Então, o que condiciona? O tipo de solo ou de rocha, se tem suscetibilidade a escorregamento, o clima, que vai condicionar a quantidade de água a ser infiltrada no terreno, então vai condicionar a infiltração da água pluvial, a topografia, o relevo, a inclinação da encosta, a altitude, Tudo isso interfere para haver uma ação da gravidade que vai impulsionar o material encosta abaixo, A vegetação, embora a vegetação seja mais atuante no caso de erosão, a vegetação também tem uma influência no caso de movimentos de massa. Por exemplo, as bananeiras, elas ajudam a saturar o solo e saturando o solo ajuda a escorregar. Raízes de árvores tipo pinheiro, pinos, que são muito profundas, quando as árvores balançam, as raízes então provocam um efeito alavanca nos terrenos, fraturando o terreno e provocando movimentos de massa. Erosão de base, então se ocorre uma erosão na base da encosta, tirando uma parte da sua sustentação, então a parte de cima ela vai descer, e as atividades humanas com cortes de taludes muito inclinados, deposição de material descartado sem compactação, tudo isso vai interferir na existência de movimentos de massa. Como ocorrem os escorregamentos, que são um tipo de processo que faz parte, eles fazem parte dos movimentos de massa. Escorregamentos são também popularmente conhecidos como deslizamentos, mas o nome técnico é escorregamento. Os escorregamentos, são movimentos de massa em médias em grande quantidade que se manifestam de maneira mais acelerada. Geralmente o escorregamento envolve o deslocamento de um volume muito bem definido de lama ou terra, destruindo casas, estradas e, em alguns casos, bairros ou cidades inteiras. Eles ocorrem na maioria dos casos em função da ação da água, que em grandes quantidades torna-se responsável por saturar os solos e desprender a superfície de sua base, fazendo que ela desça vertente abaixo. Então, tudo isso que eu expliquei, Aqui a gente tem nesse desenho a rocha sã, a rocha alterada, Aqui uma parte de solo, essa parte azul é a água que está infiltrando no solo, Está chegando aqui na parte de rocha em contato com a parte de solo, e essa superfície saturada aqui será a nossa superfície de escorregamento, como a gente está vendo nessa figura 2 aqui. Então, a parte de solo saturado em contato com uma rocha, que depois de uma determinada profundidade vai ser
impermeável vai fazer com que a água se acumula nessa parte aqui e estimule junto com a gravidade o escorregamento. Então é isso, são movimentos muito perigosos por serem rápidos. Vamos ver agora, né? Aqui eu tenho um super escorregamento que nós vamos passar um filme. Outro, são vários nesse filme. Hi lên to lên. Valle. Vào ơ dậy đâu ơi. Peraí. Murat geliyor. Bina geliyor, bina geliyor. Allahu Akbar. Muito bem, acho que deu para ilustrar. E depois eu vou disponibilizar para vocês mais links de ilustrações e filmes sobre movimentos de massa. Tem muitos filmes, né? É um processo extremamente comum, infelizmente. Bom, quando eu falo para vocês talude, encosta, vocês entendem, né? Um declive. Então aqui é só para a gente entender um pouquinho melhor sobre os elementos geométricos básicos do talude. Então a gente tem a amplitude ou altura do talude, né? O comprimento na horizontal e a declividade vai ser a altura ou amplitude dividido pelo comprimento na horizontal vezes 100, porque geralmente é dado em porcentagem, tá vendo? Tá difícil subir, né? Pois é, tô vendo aí o buff.
A gente chama, quando o talude, a encosta, é uma vertente, é natural, a gente chama de talude natural. Quando foi cortado numa obra de engenharia, a gente chama de talude de corte, né? E aqui seria o perfil original desse talude. E quando é um aterro, né, foi solo compactado, nós chamamos de talude artificial. Os escorregamentos, eles podem ser circulares, quando a superfície de ruptura é uma superfície circular, né? Então, o movimento é um movimento circular. Como é que é a forma de um escorregamento circular? O escorregamento circular, geralmente, ele tem uma parte escarpada aqui no alto, porque siga a seta, olha, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um movimento assim, que é uma escarpa, e depois ela vai se dirigindo para a frente, né? Então, o movimento, ele é sempre assim, primeiro meio vertical, formando uma escarpa, e depois seguindo no sentido mais na horizontal. Então, empurrando o material para frente, desce, empurra para frente, desce, empurra para frente, tá? Como esse movimento aqui, né? Desceu, empurrou para frente. Então, essa é a forma de um movimento circular. É sempre uma escarpa, né? Com uma barriguinha, com um material de enchimento embaixo que se deslocou para frente. Escarpa, barriguinha. Guardem isso, tá? Outros tipos de movimento é o tombamento. O tombamento é uma pessoa desmaiando, né? A rocha aqui, ela tá desmaiando. Então, ela desplaca devido a essas fraturas e faz um giro, né? De costas, assim, ela cai. Vocês estão vendo que a fratura mergulha para o interior do talude. E essa fratura mergulha no mesmo sentido do talude. Então, nesse caso aqui, os blocos estão fazendo isso, né? Estão caindo assim para trás. Existe a queda de blocos, queda livre, né? Aqui a aceleração da gravidade mostrando isso. Então, os blocos, eles simplesmente caem e não existe também uma superfície, eles caem em queda livre, aqui também cai em queda livre. Aqui um exemplo de tombamento, né? Esse bloco se desplacou e tombou do maciço rochoso, e aqui exemplo também de quedas, esse bloco aqui tá prestes a dar um pulo aqui e cair. Sempre a gente vê isso quando anda numa estrada que é numa área muito escarpada, esse símbolo, né, de perigo, blocos podem cair dos maciços rochosos. Outros movimentos, né, é o movimento planar, que é extremamente comum. Para ter o movimento planar, nós precisamos ter um contato entre o material, né, uma superfície planar, como uma fratura, que vai ser a superfície de ruptura. Então, é uma rocha com superfícies planares que mergulham no mesmo sentido do talude. Aqui, gente, é lá no Vale do Sereno, esse escorregamento planar lindinho, né? Vocês estão vendo a árvore, a grama, ela estava aqui em cima, como essas outras árvores aqui, e aqui a gente tem um filito, vocês estão vendo os planos, todos aqui, e todo esse material escorregou ao longo de um plano paralelo ao corte do talude. E aqui tem um bloco, né, no alto de uma encosta, que está apoiado aqui por vigas de concreto, porque senão ele ia rolar, como esses bloquinhos aqui que iam rolar, né, vertente abaixo, e sai de baixo quem está na reta. Um outro tipo de escorregamento é o escorregamento em cunha, né, que é formado pela interseção de dois planos, pode ser duas fraturas que têm mergulhos e direções diferentes. Então, imagine que você tem um papel, você dobra o papel ao meio, quando você abre ele tem um vinco, né, ali no centro, e dois lados, um mergulha para o centro e o outro mergulha para o centro em sentido oposto. Então, isso aqui, ó, é um plano, aqui é outro plano, e aqui é a linha de interseção dos dois planos. Então, esse formato em Vzinho aqui é uma cunha, um plano, o outro plano e a linha de interseção,
formando um V. Isso é um escorregamento em cunha. Outro tipo de movimentos de massa são o escoamento de detritos. Quando o material está tão saturado, ele se comporta como uma lama. E a hora que a gravidade aciona esse material para descer, ele desce parecendo uma enxurrada, como nós vimos no início, né, o vídeo. Mas, na verdade, não é uma enxurrada, é um fluxo de lama, porque não é água, é um fluxo de lama. Aqui a gente teve um escoamento de detritos ao longo dessa montanha, e esse material todo aqui formando um leque, né? Tudo isso aqui é resultado da deposição desse fluxo, né, que desceu de material, esse escoamento de detritos que desceu, e aqui está mostrando habitações. Então, isso vai engolindo tudo que encontra pela frente. Como aconteceu em Petrópolis 2011, aqui a gente teve um escorregamento planar seguido por fluxo de detrito, e aqui todos os escombros que foram afetados por esse escorregamento. Aqui a praça lá da igreja, todo o material desceu, muito saturado, e soterrou tudo que encontrou pela frente. Tá certo? São escorregamentos. Esse aqui é um escorregamento planar, é típico, né, uma superfície plana e alongada, onde o material que estava em contato com um outro tipo de material nessa superfície desceu diretamente. Aqui o que é que nós temos? Uma escarpa e uma barriguinha, ou seja, desceu vertical e depois foi para frente. Aqui nós temos um escorregamento circular.